Glória a Deus. Vamos agora para o nosso segundo tópico, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Efésios capítulo 2, versículo 12. Uma vida sem Cristo. Estranhos ao concerto da promessa, primeiro subtópico, do segundo tópico, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. João capítulo 4, versículo 22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Ou seja, os gentios viviam uma vida completamente sem Deus. E no período apostólico, eles viviam uma vida completamente sem Cristo. E, figuradamente, aí simboliza a incircuncisão. Mesmo que se algum gentio, porque no caso da circuncisão, haviam, como até hoje ainda há muitas crianças que há necessidade de passar pela operação da fimose, porque quando a criança ela vem com o prepúcio, com a glande do pênis completamente coberta, pelo prepúcio, e então há necessidade de fazer uma cirurgia. Muitos não precisam. Então, mesmo que algum gentio passasse pela cirurgia, e fosse simplesmente por uma ação, uma ação médica, uma ação médica, eles não eram circuncidados, porque não havia feito uma aliança, aquilo não foi um pacto, aquilo foi simplesmente uma cirurgia. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que nem a circuncisão nem a incircuncisão é alguma coisa, e sim obedecer ao Senhor. Como também o profeta Samuel falou para o rei Saul, importa obedecer do que sacrificar. O obedecer tem muito mais valor do que os sacrifícios de boi, de gados e etc. Então vamos lá. Segundo subtópico, do segundo tópico, separados da comunidade de Israel. Ainda nos versículos 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. O apóstolo Paulo nos deixou isso escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Gênesis capítulo 17, versículo de número 17. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus
E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Como eu citei para vocês, da mensagem da mulher cirofenícia, né? Quando o Senhor Jesus disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Terceiro subtópico do segundo tópico: alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui uma referência para aclarar, né? A nossa. Vamos lá. Vamos ver aqui Daniel, capítulo 28. Não, aqui essa leitura é muito grande. Aliás, todas aqui são Gênesis 12, de 1 a 3. Vamos ver se abre. Abriu. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém? Então, os gentios estavam completamente fora do pacto, das promessas, porque foi uma aliança de Deus com Abraão, foi a aliança de Deus com os seus descendentes. Por quê? Porque os gentios adoravam tudo menos o Criador. E como fomos criados para o louvor da sua glória, então aprove a Deus de levantar um povo para que lhe adorasse e lhe prestasse culto. Ok? Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico: sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Desprovido, primeiro subtópico do terceiro tópico, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Tá? Salmo 130, verso de número 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. Né? Também eu posso recitar aqui Jó, capítulo 19, versículo 25. A esperança de Jó era: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Confiança na palavra. O Senhor Jesus disse: se possível for, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E é isso, amados irmãos, que no momento da aflição, amigos ouvintes, é isso que nós, né, no meio de tanta dor, no meio de tanta incerteza, no meio de tanta insegurança, né, em uma pandemia mundial, né, quase todos os países do mundo já afetados, nós estamos tranquilos porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Até as coisas adversas, até as perseguições que vêm contra nós, contra o povo de Deus, está escrito na Bíblia. Nós estamos cientes. Nós fomos avisados pelo Senhor. Tá certo? Então, segundo subtópico, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. 1 Coríntios 8,14, Gálatas 4,8. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. Politeístas quer dizer, acreditavam em vários deuses. Monoteístas, aqueles que acreditam em um só Deus. Mas eles acreditavam em vários deuses.
Eles tinham as suas religiões, né? Mas por que permaneciam só? Né? Porque eles estavam sem Deus no mundo? Porque eles não acreditavam em Deus. Consequentemente, se eles não acreditavam em Deus, né, eles não tinham Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi a resposta de Jesus para Filipe. Filipe, há tanto tempo convosco, estou convosco e vós não sabeis, né? Quem vem a mim vê o Pai, as obras que eu as faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, quem realiza. Aí Filipe disse, Senhor, mostra-nos o caminho ao que nos basta. Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se não crê no Senhor Jesus, não crê em Deus. Se disser que crê em Deus e não crê em Jesus, não crê em Deus. Porque Jesus é o passaporte. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus e à vida eterna. Tá? Conclusão. Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa, revelou a nós o único e verdadeiro Deus, bendito seja o Deus Santo, bendito seja o seu santo nome para sempre. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, amados amigos, ouvintes da santa e bendita palavra do Senhor, esta é a palavra que nós temos para hoje, né? Estudamos a lição de número 6, que era para termos estudado domingo, mas por causa da nossa Santa Ceia, estamos hoje no culto de oração e doutrina, né? Estudando ela. Lição número 6, 10 de maio de 2020, domingo passado, a condição dos gentios sem Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus estejam com todos. Amém.